Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Dr. Miguel Cruz. A primeira pergunta que lhe faço é se confirma que no Acordo de Compromissos Estratégicos de 2015 está o compromisso de manutenção do hub em Lisboa por 30 anos. A segunda questão que lhe coloco tem a ver sobre a existência, se conhece a existência da comissão paritária que estava prevista para acompanhar a evolução dos indicadores da companhia após o processo de 2015. E pergunto-lhe se ela foi ou não constituída e se tem conhecimento da sua constituição. Neste momento, e após o que já ouvimos nesta audição hoje, para nós já é claro que o valor dos 55 milhões nos parece totalmente aleatório. Quem acha que nos pode esclarecer cabalmente como é que se chegou a este valor de 55 milhões? Consta que o setor ocupava 70% do seu tempo, grosso modo, com a TAP. Confirma esta informação, naturalmente, como estimativa. Temos ainda conhecimento, através de um mail de 24 de fevereiro de 2021, que o setor enviou duas propostas de duas empresas britânicas para o apoio à reestruturação e ao financiamento, a Pulsar Development International e a Glacier Shacklock. Chegaram a adjudicar estas propostas? No e-mail que envia, faz uma referência muito importante, isto é, que deveria haver a partilha de perdas de forma a que os contribuintes não arcassem com toda a responsabilidade. Por que razão havia esta preocupação na altura, aparentemente, por isso faz a referência no mail, mas por que razão não se fez esta partilha efetiva de perdas com os contribuintes? Houve alguma análise, algum estudo do impacto que isso teria, esta partilha? Finalmente, volta uma questão que não nos ficou clara. A 29 de dezembro há o envio do e-mail da engenheira Alexandra Reis a mostrar a dúvida da sua continuação ou não, a pôr isto à consideração. No dia 4 de fevereiro temos o comunicado da CMVM e entre o dia 5 de fevereiro e 6 de fevereiro ocorre o telefonema e a comunicação com a engenheira Alexandra Reis. E recupero aqui o que o setor disse, que é no encontro que está com o Sr. Ministro, refere uma certa infelicidade, uma certa mágoa, uma certa inoportunidade, julgo que foi a palavra que utilizou, da saída da senhora engenheira Alexandra Reis, até porque, pouco tempo antes, havia ocorrido a saída do Dr. João Weber Gameiro. E nesta conversa, que depreendemos que é uma conversa entre os dois, uma conversa coloquial, provavelmente no meio de muitos outros assuntos, nós não conseguimos perceber, havendo esta sua observação, este seu lamento, como é que a pergunta natural, mas que me parece que é 90% das pessoas entende que seria esta a pergunta, após este lamento, é: então, mas porquê é que a senhora saiu? Quer dizer, não há esta pergunta natural. Eu não estou a ir para o formalismo, se há uma carta de renúncia, se estão justificados os motivos da renúncia, se a renúncia é amigável, semi-amigável ou em briga. Não é essa a questão. O setor relatou uma conversa, enfim, um desabafo de mágoa ou de algum descontentamento com esta inoportunidade ou a saída intempestiva, inesperada da engenheira Alexandra Reis. E a pergunta natural entre duas pessoas que estão a conversar com esta sua estupefacção, parece-me que qualquer um de nós nesta sala concordará que é a simples pergunta: então, mas a senhora saiu porquê? E percebi do setor que esta pergunta não foi feita. E, portanto, se nos puder esclarecer como é que uma pergunta dessa, que para nós é o mais natural, sem grande complexidade formal, técnica, jurídica, como é que ela não é feita? Ou se todos já sabiam dos motivos e do caso, ou então há aqui alguma razão mais esotérica, mais paranormal, para que após a sua observação tudo se mantenha em silêncio e a seguir passem a falar dos plátanos da Avenida da Liberdade, porventura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Cruz. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Bom, em relação à questão do hub por 30 anos, a resposta que eu vou ter que lhe dar aqui é não me recordo. Eu já ouvi falar desse tema aqui várias vezes. Este tema do anterior compromisso é um tema que eu já não o apanho. É verdade que eu tinha os contratos e os acordos, não me recordo disto e, portanto, não lhe posso garantir. Em relação à Comissão Paritária, a Comissão Paritária, enquanto tal, não. A Comissão Paritária não foi nomeada, eu não a conheço. O que existiu, e essa Comissão já existia, eu até posso ver aqui a data, portanto, houve uma Comissão Especial de Acompanhamento que foi nomeada em fevereiro de 2015 e que acompanhou a privatização e que depois a seguir ainda apanha o período da reconfiguração acionista e que entrega o relatório em 2018. Mas, portanto, a Comissão Paritária, não. Os 55 milhões de euros, não, Sr. Deputado, eles não são aleatórios, como eu já lhe disse, já tive a oportunidade de lhe dizer, já tive a oportunidade aqui de referir, há um referencial, digamos, máximo, e a nossa intenção, ou a intenção do Estado, era ir para o referencial mínimo. De resto, ele foi objeto de uma negociação direta entre as partes. A única coisa que eu não posso concordar é que os 224 milhões de euros das prestações acessórias fossem o referencial máximo, porque estamos todos de acordo que em situação extraordinária, obviamente, o valor tinha que ser inferior. Mas, portanto, ele resulta de uma negociação que está encaixada entre zero e um valor que ficaria abaixo dos 224 milhões de euros. Porque isso depois tem associado um tema que obviamente ninguém conseguiu aprofundar, que é a probabilidade de sucesso se avançássemos para a litigância, coisa destas, o que é que seria o valor. O Sr. Deputado fala em 70% do tempo com a TAP, 70% parece-me um exagero. Se me disser que eu ocupava 50% do meu tempo, isso admito perfeitamente que sim. O que significava muitas horas. A questão do dia 24 e do mail do dia 24 de fevereiro de 2021. Sim, houve nós tivemos alguns contactos houve alguns que entraram diretamente por mim, houve alguns que entraram diretamente pela TAP e partilhámos sempre isto, o Ministério das Infraestruturas sempre a par. O objetivo, digamos, o pitch que estava, e falámos, o Dr. Miguel Frasquilho sei que falou com alguns, eu próprio falei com alguns destes contactos e o objetivo, o pitch era comum e, portanto, o pitch era o financiamento em dívida à TAP em condições que, enfim, eram apresentadas como favoráveis face ao contexto, mas com taxas elevadas, mas em que a posição, isso foi explicitamente, eu tive essa conversa, em que a posição era de não haver disponibilidade para ir garantia bancária abaixo dos 100%. E esse era o tema, é que aquilo que para nós nos interessava, naquela altura, porque, volto a dizer, qualquer empréstimo teria conteúdo de auxílio de Estado e, portanto, ele teria que ser sempre discutido com a Comissão Europeia, só trazia, digamos, uma vantagem se nós conseguíssemos ter o empréstimo com uma garantia de Estado que fosse abaixo dos 100%. E, nesse caso, então, sim, não só tínhamos a vantagem de ficar abaixo dos 100% e, portanto, haver aqui uma partilha de risco associado, como aquilo que não fosse considerado como garantia de Estado, portanto, a percentagem que não fosse garantia de Estado, teria um contributo, que para nós também era importante, para o own contribution no exercício do cálculo do auxílio de Estado. Em relação ao mail da engenheira Alexandra Reis, do 29 de dezembro, que volto a referir, no dia 29 de dezembro não tínhamos qualquer tipo de informação, de qualquer tipo de problema. O mail foi considerado como, enfim, enfim, quase uma obrigação que decorria do facto do acionista que originalmente a tinha indicado para o Conselho de Administração sair, portanto ia sair e portanto tinha saído da TAP e portanto de se disponibilizar
para poder vir a pôr o seu lugar à disposição. Portanto, era uma declaração de intenções, mas quer do lado do Ministério das Infraestruturas, quer do lado do Ministério das Finanças, não havia qualquer tipo de problemas na avaliação do trabalho da engenheira Alexandra Reis e, portanto, não havia razões para avançar nesse sentido. Há um tema que vale a pena já agora insistir, ou pelo menos referenciar, que é a engenheira Alexandra Reis não era CFO da TAP e, portanto, como não era CFO da TAP, em primeiro lugar, já mencionei isso há pouco, penso que, aliás, na sua primeira pergunta, a iniciativa corresponderia sempre ao Ministério das Infraestruturas e, por isso, bem, o mail é enviado ao Sr. Ministro das Infraestruturas. Depois, a seguir, o comunicado da CMVM, a conversa com a engenheira Alexandra Reis e a questão da pergunta de por que razão a senhora saiu. Insisto neste aspecto, Sr. Deputado. A senhora doutora Alexandra Reis, aquilo que é comunicado ou aquilo que comunicam ao mercado é renuncia, a senhora doutora Alexandra Reis vai assumir outras funções. Nós não temos nem do Ministério das Finanças, nem da TAP, qualquer tipo de informação sobre qualquer tipo de problemas. Nós não temos qualquer tipo de informação dos órgãos de fiscalização da empresa, nós não temos qualquer tipo de referencial que nos permita ter uma leitura que não seja esta. Houve uma renúncia, e obviamente não há lugar à indemnização, portanto não existe qualquer questão de indemnização e, portanto, não temos esse tema para explorar e, portanto, a pergunta de por que razão a senhora saiu é associado, como o senhor deputado diz, ao meu desabafo. O meu desabafo era mais ou menos natural, penso que é perceptível, continuo, aliás, a pensar da mesma maneira. Aquilo que se queria, ou pelo menos que eu acho que era desejável para a TAP, era estabilidade máxima e, portanto, a pergunta é óbvia e a pergunta está na cabeça de qualquer um de nós. A resposta a essa pergunta estava dada, porque a senhora engenheira Alexandra Reis, aquilo que comunica, aquilo que é conhecido, e mesmo no telefonema não dá qualquer outra indicação, e mesmo no telefonema eu tenho a oportunidade de falar com ela sobre esses desafios futuros e que ela me diz que está a ver exatamente o quê e que está a pensar e, portanto, não tenho qualquer indicação, não há nenhum canal de comunicação que nos levante qualquer tipo de preocupação e, portanto, obviamente a resposta à pergunta estava por natureza respondida. Deputado Paulo Ministro. Sr. Presidente, deve ser de facto de mim, eu não estou a explicar-me bem e eu percebi perfeitamente a resposta do doutor, a justificação que conheciam ambos, que era o comunicado, que tudo era pacífico, que a engenheira Alexandra ia ter um futuro radioso, mas a minha pergunta não é nada disso. Doutor, eu vou tentar fazer de uma forma mais simples para tentar, de facto, fazer com que perceba. Vamos situar-nos no local. Está os doutores, está o Sr. Ministro, estão a conversar de diversas coisas, imagino, e a determinada altura o doutor lamenta, enfim, a saída da engenheira Alexandra Reis, intempestiva na medida em que não estavam a imaginar à espera, e com alguma pena ou com alguma inoportunidade, na medida em que já havia saído recentemente o Dr. João Weber, e agora sai a engenheira Alexandra. Nesta conversa informal, e é no quadro desta conversa que a minha pergunta não é se sabiam do conhecimento, se sabiam da justificação, não é nada disso. A minha pergunta é só uma. Perante esta sua observação, este seu lamento, a pergunta simples que um interlocutor, qualquer um desta sala, faria é: então, mas a senhora saiu porquê? Porquê não é no sentido da justificação do comunicado, da renúncia? É porque é que ela sai. E uma das respostas podia ser: ela sai porque vai abraçar, foi convidada para Presidente da Bolsa de Nova Iorque. Bom, ok, compreende-se. Ou ela sai, se calhar houve algum desentendimento. Quer dizer, a resposta é essa, não é o comunicado, não é o aspecto formal. É depois do seu lamento, o que é que o interlocutor diz? Quer dizer, porque é que a senhora sai?
Esta é que é a pergunta. E o Sr. Turu, aquilo que eu estou à espera que responda é duas coisas. É, o interlocutor não respondeu, não ligou, não achou estranho e falou de outra coisa qualquer, ou então perguntou, e porquê é que a senhora saiu? E alguém terá dito, está aqui no comunicado. Portanto, a questão é, qual foi a reação? Qual foi a reação do interlocutor? É só essa. Sr. Deputado, sou eu é que certamente não me estou a conseguir explicar bem. Sr. Deputado, em primeiro lugar, eu tive, aliás, a oportunidade, isso era uma questão que eu pensava de, sim, assumo da inoportunidade da saída da engenheira Alexandra Reis e, portanto, eu, como há pouco disse, eu não me recordo de qualquer teor da conversa com o Sr. Ministro. Acho natural que tenha mencionado este assunto, como mencionei a outras pessoas, nomeadamente da minha equipa. A questão é essa pergunta, a minha própria pergunta sobre a razão pela qual a engenheira Alexandra Reis sai, ela está respondida. A senhora engenheira Alexandra Reis sai porque quis sair, apresentou a sua renúncia, vai para outras funções. Quis sair. E, portanto, a do Sr. Ministro, não me adianta perguntar essa do Sr. Ministro, peço desculpa, porque a única resposta que eu posso dar é isso, eu não me lembro. Eu disse há pouco, que é natural que tenha tido essa conversa com o Sr. Ministro das Finanças, porque é natural, porque eu manifestei a várias pessoas essa questão da inoportunidade. Não me recordo o que é que o Sr. Ministro das Finanças disse ou não disse. Eu recordar-me-ia provavelmente o que o Sr. Ministro das Finanças disse ou não disse se estivesse em causa um CFO.